A paz, meus irmãos, salve Maria Imaculada. Quero tratar nesse áudio a respeito dos 3 tipos de cego que existe dentro da igreja e que eu e você devemos colocar o colírio da graça divina nos nossos olhos, porque Jesus mesmo fala no Evangelho que o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho está em treva, todo o teu corpo está em treva. Se eu não consigo enxergar as coisas sublimes, eu nunca vou conseguir sair do local. Eu vou ser como aquele cego à palpadela. Ou como diz o ditado, o cego no meio do tiroteio. Isso é, ele está perdido. Jesus, ele quer que eu e você entre nas vias espiritual e saia das vias carnais. E eu faço comparação desses 3 tipos de cego com o cego Bartimeu, que estava ali na beira do caminho e viu Jesus Cristo e clamou a ele. É como fala o Salmo 106, versículo 20. O Senhor enviou sua palavra para curá-los e para arrancá-los da morte. A gente tem que tomar posse, porque Jesus se encarnou, ele que é a palavra viva, para curar eu e você e arrancar eu e você da morte. Que morte? Da morte eterna, da morte que o maligno traz na minha vida e na sua através do pecado. É por isso que fala em Jeremias 30:17, eu vou enfaixar a tua chaga e curar as tuas feridas. Jesus Cristo, ele veio para nos sanar. Só que eu e você precisa sustentar o bom combate. É como fala em Naum, capítulo 1, versículo 13. Vou agora quebrar o jugo que pesava sobre ti e romper as suas cadeias. E essa palavra se cumpriu na vida de Bartimeu. Este Bartimeu, meu irmão, minha irmã, precisa ser eu e você. Ele que era cego, ele começa a enxergar Jesus Cristo, não com os olhos, mas com o coração dele, como fala em Isaías 45:15. É o verdadeiro Deus que se esconde em sua casa. Ele trazia Jesus Cristo na casa do coração dele. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar da fama de Cristo. Ele já tinha ouvido falar que aquele homem estava ali para quebrar os grilhões infernais, que ele já havia ressuscitado mortos, que ele já havia transformado a água em vinho, que ele veio para romper os grilhões. Então, quando ele teve a oportunidade de se encontrar com Cristo, não vendo Jesus Cristo com os olhos, porque ele era cego, mas já vendo Jesus Cristo na nitidez do coração, ele começa a clamar por Jesus Cristo. É como fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. A hora que ele sente a presença de Jesus, meu irmão, minha irmã, é como fala a palavra. Ele estava à beira do caminho mendigando. Ele começa a gritar sem parar. E o povo miserável, que não entende os mistérios espiritual, que não contempla aquilo que é do alto e só enxerga aquilo que é da terra, que são os verdadeiros cegos, não entende o coração de alguém que sente a presença de Deus e manda ele parar. E aí, o que acontece? A palavra diz que ele começa a gritar mais alto ainda. Porque aquele que tem sede, aquele que resolve tomar uma posição para seguir a Jesus Cristo, ele não fica parado, nem que seja mendigando à beira do caminho. Ele vai buscar a face de Deus. Cumpriu com ele aquilo que está lá em Cântico, capítulo 5, versículo 4. Meu amado passou e o meu coração estremeceu. O amado passa na vida minha e sua e o nosso coração precisa estremecer. Porque aí nem que eu seja cego, como Bartimeu era, o meu coração já entende e já vê. Eu faço um parênteses aqui. É como aquela passagem da vida de São Luís IX, que ele vai até Frei Egídio, que era discípulo de São Francisco. E quando ele bate no convento, São Luís IX estava disfarçado de mendigo, porque ele resolveu peregrinar por toda a Europa. Então, como ele era rei, ele não podia sair com os trajes real, senão tem como, o homem era famoso.
Então ele chega no convento e pede para falar com o Frei Egídio. E aqueles homens ali, os frades, olham e falam: é um mendigo que quer falar com o senhor. Frei Egídio já sabia no coração, sem ver, como se fosse um cego, sem ver São Luís IX, ele já sabia no coração quem estava ali. Desce, vai lá ter com São Luís IX e ele chega e só abraça. Não troca uma palavra, os dois se abraçam ali, questão de minutos, e o São Luís IX segue viagem, Frei Egídio volta. E aqueles homens falam: mas quem que era aquele mendigo que abraçou o senhor? Ele fala: era Luís IX, rei da França. E aqueles homens ficam indignados. E como que o senhor não acolhe ele no convento? Vocês não trocaram uma palavra? E ele então fala para os frades um ensinamento magnífico, dizendo para eles: nós não precisamos dirigir nenhuma palavra um para o outro, porque o meu coração o amou e ele amou a mim. Então ali a gente já dialogou. Quando o amado passa e o coração estremece, meu irmão, minha irmã, eu e você segue Jesus Cristo decididamente. E aí Jesus, ele entende quando o meu coração e o seu estremece de verdade. E é por isso que ele manda chamar Bartimeu. E aí cumpre com ele aquela palavra, se eu não me engano, que está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Sede corajoso, porta-te como homem. Aquele homem, o que ele faz? A Sagrada Escritura fala lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Bartimeu, que era cego, que trazia uma capa com ele tira aquela capa e joga ela fora. No sentido material, eu posso dizer para você que aquela capa dele era tudo que ele tinha. A capa dele era o colchão dele, onde ele dormia. A capa dele era o teto dele, porque ele era um homem que mendigava à beira do caminho. Ele não tinha casa, ele não tinha propriedade. Então aquela capa dele era o guarda-chuva e era o teto da casa dele. A capa dele era o colchão onde ele dormia. A capa dele era o único bem material que aquele homem portava. Eu posso dizer para você que a capa dele era como se fosse a moto dele, a bicicleta dele, o carro dele. A capa dele era o companheiro dele, a família dele. Só que quando eu olho para o sentido místico, a capa dele também que ele carregava eram os inúmeros pecados que ele trazia com ele, porque ninguém está isento do pecado. Ninguém está isento do pecado, eram os pecados que ele carregava. Aquela capa que ele trazia no sentido místico era a vida velha dele, a vida desgraçada que ele levou. Ele jogou para trás. Eram os defeitos de caráter que ele trazia dele, do homem velho. Ele pega os defeitos de caráter e joga fora. Pois a capa dele era onde ele se escondia. E quando ele se despoja de tudo, deixando para trás aquela vida velha, então Jesus opera a cura nele. E nota bem, hein? Olha que mistério que é essa passagem. Vai dizer a Sagrada Escritura que ele dá um salto. A Sagrada Escritura não fala que ele se levantou. Ah, ele se levantou. Por que não fala que ele não se levantou? Porque aquele que salta, meu irmão, minha irmã, ele tem pressa. Aquele que salta, ele quer resolver o problema. Aquele que salta, ele não para pensar, ele já resolve aquilo que Deus quer para a vida dele. Aquele que salta, ele se mostra disposto. Agora, aquele que se levanta, não. Primeiro ele escora a mão no chão para se levantar. Aquele que se levanta, ele se mostra indisposto. Aquele que se levanta mostra que ele tem preguiça. Aquele que se levanta mostra que ele não tem fé. Aquele que se levanta mostra que ele é tardio para seguir a Jesus Cristo. Tanto isso é verdade que, como fala lá em Cântico capítulo 2, versículo 8, eu venho saltando pelos montes. Aquele homem salta e vai em direção a Jesus Cristo de Nazaré. E tá sendo tão gostoso gravar esse áudio agora que eu tô acordando todo mundo em casa e o meu filho já tá aqui acordado do meu lado ouvindo isso. Com 7 anos de idade. É bom que essas palavras já vai cravando no teu coração, filho.
Porque eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter disposição para seguir Jesus Cristo. Cumpriu com Bartimeu e eu digo para você também que cumpriu na minha vida aquela palavra que está lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Os meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Eu escutava da minha mãe quando eu era criança falar de Jesus Cristo. Quando eu ia em terço, em novena com ela na casa das pessoas, aonde rezava o rosário ali e ia passando a rosa. E eu era criança, eu era tímido, minha mãe fazia eu rezar. Reza a primeira parte da Ave Maria, a rosa vai vir na tua mão, você reza. Foi aquilo ali que me trouxe hoje para a igreja, eu tenho certeza disso. Eu só ouvia falar, mas eu não entendi, igual Bartimeu. Mas, meu irmão, minha irmã, meus ouvidos tinham escutado falar dele, como o Jó disse, mas agora os meus olhos o viram. Assim aconteceu com Bartimeu. Os olhos de Bartimeu contemplaram Jesus Cristo não somente mais com o coração, mas com a visão, porque Jesus Cristo viu a disposição dele. Jesus Cristo viu a disposição que aquele homem tinha. Jesus Cristo viu que ele não trazia mais nada consigo. Ele não tinha moeda. Ele não tinha celular, ele não tinha um bom tênis, ele não tinha nenhum atrativo, ele não tinha família, ele não tinha nada. Somente a capa. Jesus Cristo viu que ele jogou a capa fora. Não tinha mais proteção contra o frio, contra a procela e o tufão. Não tinha mais proteção também contra o calor e os raios solares. Ele jogou fora a capa. Teve disposição. E mais um detalhe: ele saltou e não se levantou. Ele se posicionou como um soldado. Então Jesus Cristo fez aquele homem voltar a enxergar. E quando eu olho para ele, eu olho para mim, olho para você que está ouvindo esse áudio. E deixo de lado todos os cegos que tem na Sagrada Escritura e que nosso Senhor também curou. Para falar de 3 tipos de cego que tem hoje em dia dentro da igreja. Que traz essa cegueira na alma. O primeiro cego que tem é o cego de João capítulo 9, versículo 1, aquele cego de nascença. Este cego, meu irmão, é aquele que busca a Deus porque traz uma enfermidade na carne. Ele traz um câncer, ele traz um rim com problema, ele traz um fígado, ele traz os próprios olhos, ele traz uma úlcera, ele traz uma depressão, ele traz uma síndrome do pânico, ele traz uma enfermidade de câncer, ele traz uma desgraceira de um vírus chinês, ele procura Jesus Cristo somente para receber a cura, é o cego de nascença. Ele quer receber a cura, mais nada. Você entendeu? É aquele que tem uma droga na família, tem uma prostituição, tem um adultério. Então ele quer Jesus Cristo para ser curado ali daquela nascença, daquele problema que está ali na família dele. Ele quer Jesus Cristo somente para isso. E aí Jesus, como ele é misericordiosíssimo, ele vem, cura a pessoa e liberta, restaura a família da pessoa, quebra os grilhões, porque Jesus Cristo ele veio para quebrar os grilhões. Então ela recebe a graça, como esse cego de nascença. Mas como fala em João, capítulo 9, versículo 35, quando ele olha para aquele cego de nascença curado e fala: "Você crê no Filho do Homem?" E aí ele fala: "Quem é ele para que eu creia?" Olha, Jesus Cristo vem, nunca, como a Sagrada Escritura diz lá, nunca tinha ouvido falar que alguém tinha feito um cego de nascença voltar a enxergar. Jesus Cristo opera esse milagre, os fariseus ficam loucos. O sinédrio não sabia o que fazer diante daquela realidade. Manda chamar o cego de nascença até o pai e a mãe. E aí Jesus depois vê ele e fala: "Você crê no Filho do Homem?" Isso é, você crê em Deus? Você tem noção de quem curou o teu olho? E ele fala: "Mas quem é ele para que eu creia?" E aí, meu irmão, minha irmã, é a pessoa que reconhece. Reconhece ali ele reconheceu e ele falou: "Então eu creio que é o Senhor."
A pessoa está na igreja, ela reconhece, ela sabe quem é Jesus Cristo. Ela adora Jesus Cristo, mas tem um pequeno, grande detalhe nesse primeiro cego. Ele não segue Jesus Cristo. Não consegue seguir Jesus Cristo. Jesus vem, chama eu e você, cura eu e você daquilo que a gente traz, um mal da pornografia, da masturbação, cura as desgraceiras da nossa vida, nos coloca no caminho, mas a gente vive mendigando como cego. A gente só quer aquela cura ali, sabe que Jesus Cristo é Deus, até pendura cartaz na beira da cerca, fui curado de tal enfermidade, Jesus curou o câncer na minha família, mas não quer seguir Jesus Cristo de todo o coração. É como fala lá em Lucas 17:11. Os 10 leprosos curados, só um voltou para agradecer, só um quis seguir. O resto vazou tudo embora. Jesus Cristo traz a bênção na vida de todos nós, mas é necessário a gente não oscilar. A gente precisa seguir Jesus Cristo. Porque se eu oscilo na caminhada e não sigo Jesus Cristo de coração, entra na minha vida o segundo cego, a segunda cegueira, que é aquele que é tíbio no serviço de Deus. Ele sabe quem é Jesus Cristo, ele reconhece, ele recebeu a bênção, mas ele é tíbio, ele não quer seguir. Esse é o segundo cego. E aonde eu vejo esse segundo cego? No livro de Tobias, capítulo 2, versículo 10. Quando Tobias chega em casa, caçando, ele volta para casa, encosta na parede e dorme. A andorinha vem, senta no madeiramento da casa e defeca. As fezes da andorinha caem nos olhos daquele homem e aquele homem se torna cego. E aí, no sentido espiritual, a casa é o gosto do coração. Aquele homem volta para casa porque ele tem coisas no coração dele. Como Jesus fala na Sagrada Escritura, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aquele homem volta para casa que é os gostos do coração dele. E encosta na parede. A parede é o que no sentido espiritual? É o prazer carnal. Aquele homem ainda vivia na carne. E aí ele dorme. O que é a dormição? É a oscilação na conduta e na caminhada. E aí a andorinha vem, o que a andorinha faz? Senta no madeiramento e, falando no sentido literal, ela faz merda nos olhos daquele homem. E as fezes dela tornam aquele homem cego. Imediatamente cego. Quem é a andorinha? É o maligno. Olha, veja bem, hein? Aquele homem ajudava a todos, ele pagava dízimo, ele vestia os nus. Se você ler o livro de Tobias, você vai ver isso. Ele enterrava os mortos e dava comida. Ele fazia de tudo, mas ele oscilou no serviço do reino de Deus. Por quê? Porque é aquele um que serve de qualquer jeito o reino dos céus. Então o que acontece? Deus manda aprovação, ele deixa o demônio defecar na tua vida. E aí você cai na cegueira. É aí que eu começo a entender a palavra de Jesus Cristo, lá em Lucas 9:58. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas o que acontece, meu irmão, minha irmã? Eu e você faz igual Tobit, a gente quer reclinar a cabeça. A gente quer voltar para casa, reclinar na parede dos prazer carnal, entrar na casa do nosso coração. A gente não consegue expurgar o pus que está no nosso coração daquilo que a gente tem apego. E aí o que acontece? O demônio vem e vai fazer merda e eu e você vai caminhar na cegueira. Não tenha dúvida disso. Essas palavras aqui desse segundo cego que eu estou usando, eu não tirei de mim. Eu tirei de Santo Antônio de Pádua. É ele que faz essa alegoria, essa comparação. Eu e você precisa ser como Bartimeu. Saltar, jogar tudo para trás para servir a Jesus Cristo. Porque o que está pendendo na balança é o inferno ou o céu. Não tem outra escolha, meu irmão, minha irmã.
Não dá mais para ficar ali na beira do caminho, só andando, ou fazendo igual aquela multidão que estava ali junto com Bartimeu, só acompanhando a procissão. Eu preciso pôr a mão na massa, eu preciso fazer como o Bartimeu, eu preciso saltar. Ah, Euclides, mas eu já rezo pelo sacerdote, eu já faço tal coisa no meu apostolado. Meu irmão, Jesus Cristo quer espremer eu e você como o azeite, como o caroço da azeitona. Se eu e você já reza rosário, inverte os teus horários, começa a rezar num horário que é dificultoso. Pagar o preço, começa a espezinhar a tua carne, acordar em horário diferente, contemplar os mistérios divinos. Não dá mais para encostar a cabeça e dormir. Caminhar numa cegueira espiritual, pensando que a gente está fazendo algo de bom para o reino dos céus. A gente olha para a história de São João Bosco e teve uma pessoa que teve uma visão, não estou lembrado agora, que mostrou a realidade de São João Bosco no céu, que era para ele estar numa realidade de contemplação divina no céu maior, e ele só não tá porque ele deixou de fazer algumas coisas para Deus aqui na terra. Meu Deus do céu, quem foi São João Bosco? Qual foi a obra desse homem? Esse homem foi magnífico. No entanto, ele deixou de receber algumas graças no reino do céu, porque ele deu umas oscilações aqui na terra. Aí eu olho para a minha realidade e você olha para a tua aí e analisa. O que é eu e você no reino de Deus, meu irmão, minha irmã? É o que eu estava contemplando ontem a respeito de uma determinada pessoa que se diz ser tradicional. A pessoa não tem 30 anos de idade. Ela se tornou sede vacantista. Ela xinga todos os defeitos do Papa João Paulo II. Mal sabe ela que aquele homem ele encarou uma Segunda Guerra Mundial, perdeu o pai e a mãe na Segunda Guerra Mundial, ficou sozinho no mundo. Pessoa viu milhares de pessoas morrer diante dos olhos dela, viu o comunismo entrar no país de nascença dele, que era a Polônia. Aquele homem contemplou diversos sofrimentos e tribulações. Aquele homem viajou depois o mundo inteiro, cercado ali de serpentes dentro do Vaticano. Aquele homem ele teve que passar na prova da entrada dele na terra até a saída dele. E a pessoa não tem nem 30 anos de idade e ela tá xingando o Papa, ela tá falando mal, ela tá falando que ele não presta. A pessoa nunca viu um ser humano morrer diante dos olhos dela. A pessoa não paga nem a água e nem a luz porque mora com o pai. A pessoa não dá conta nem de se manter em pé e sair das vaidades mundanas. E tá criticando uma pessoa que ela nunca ouviu. Só leu em livro e ouviu em algum vídeo de algum louco que falou contra ela. Se ele tem defeito ou pecado, quem sou eu para falar? São Pedro não negou Jesus Cristo 3 vezes? O que eu quero dizer para você com isso? Pessoa, ela segue Jesus Cristo, mas em uma cegueira espiritual medonha. Pessoa é governada pelo demônio. Por isso que Santa Jacinta Marto dizia no hospital: não fala mal de ninguém, vive na pobreza. E a gente ainda teima em querer falar as coisas. Eu digo isso para mim mesmo. Quantas vezes eu não critiquei e não falei? Quantas vezes eu não fiquei martelando? Eu que nasci ontem, eu que não tenho nem estudo direito. Quem é você, filho? Uma vez Jesus Cristo falou isso para mim. Quem é você, filho? Você é um Zé Ninguém. Esse áudio aqui quer arrancar as escamas dos meus olhos e do seu, meu irmão, minha irmã. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. É por isso que Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 38 ou 39, se eu não me engano. Jesus fala lá claramente: eu vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Ele fala: os que não veem, que vejam.
e os que estão vendo que se torne cego. Olha que palavra muito louca. Só um versículo desse dá para mim, para você refletir o resto da vida. Eu vim para fazer uma discriminação. Quem tá vendo vai ficar cego e quem tá cego vai ficar vendo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio chamar aqueles que se tornam mansos e humildes de coração. E é isso que eu e você precisa fazer. Não oscilar na caminhada. Seguir Jesus Cristo de todo o coração. Se despojar do homem velho e se revestir do homem novo. Jogar a capa para fora. Não ficar mais à beira do caminho. Saltar. É fácil, não é não, hein? Você arruma problema com o teu pai, com a tua mãe, com a tua mulher, com os teus filhos, com todo mundo, até com os vizinhos se bobear. Até com os cachorros você arruma problema. Não é fácil seguir Jesus Cristo. É por isso que ele fala no Evangelho: no mundo há vez de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. E por que que ele fala que ele veio fazer essa discriminação? Porque existe o terceiro cego, que é como essa pessoa que eu conheço que critica a Papa, que fala que a igreja está vazia, que o Papa é uma porcaria, o Papa é isso, o Papa é aquilo. Se ele deixa de ser, eu não tô nem aí. O que eu tô fazendo é rezando por ele e procurando eu mesmo me salvar. Salvação é individual, filho. E é por isso que entra o terceiro cego. Esse cego é medonho. É o cego de Laodiceia, que fala lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Esse cego, ele diz: eu sou rico, eu faço bons negócios, de nada necessito. Esse cego é aquele que está na igreja, é aquele que pensa que é bom. Ele se acha rico, porque ele está sempre na missa. Ah, eu fico piedoso na missa. Ele está sempre com o terço, dizendo que reza terço. Ele tem prateleira com documento, com encíclica. Ele lê a Sagrada Escritura e faz novena. Recita as orações de 300 dias de indulgência. Nossa, ele se acha rico. De nada ele necessita, porque ele já tem garantido o reino do céu, né? Segundo a visão dele. Ele acha que ele já está salvo, mas no final da conta, ele é morno, ele não é nem quente nem frio. Por quê? Porque ele critica a Papa, ele acha que ele é melhor que os outros, ele acha que o apostolado dele é mais vantajoso do que os outros. Os santos, eles não queriam nem estar à frente da ordem deles, os fundadores. Tais pessoas, eles se acham melhor que os outros. Pensa que manda na igreja, pensa que tem conhecimento. A pessoa tem 22 anos de idade, 24 anos de idade. Ela quer subjugar você, seus filhos, ela quer subjugar o padre, ela quer subjugar o bispo, ela quer falar de todo mundo. E aí no versículo 17 mesmo ainda fala: não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego, nu? A Sagrada Escritura fala. E no versículo 18 traz o remédio para mim e para você. Aconselho-te que compres um colírio para ungir os olhos de modo que possas ver claro. Olha que mistério, eu faço outro parênteses aqui. Esses dias os vizinhos estavam com umas modas sertanejas aqui, com tudo quanto porcaria. De um lado, eu tava cercado. De um lado, um protestante ouvindo música da igreja dele, da pseudo-igreja dele, aquele inferno, aqueles louvor dos quintos dos infernos dos protestantes. E do outro lado, moda sertaneja, na parede e meia. Eu falei: Senhor, a minha oração não tá valendo nada. Que porcaria é essa? Era para essas caixas de som explodir. Esses infernos aqui sonoro mais alto, meu irmão, minha irmã. Na hora Jesus Cristo falou para mim, falou: não é que a tua oração não tá valendo muito, se bem que não tá valendo mesmo não, filho. Mas é necessário que você pague um preço, porque você lembra que há 10 anos atrás você fazia a mesma coisa. Você irritava os seus vizinhos, de tal maneira que o teu tio morava do lado da tua casa, você virava a caixa de som pro lado da casa dele
para atentar ele com música alta. Agora você vai ter que pagar o preço também, ouvindo essas nojeiras no teu ouvido. E sustenta o bom combate, senão eu vou vir arrancar de você o livro da vida. E eu falei, amém, Senhor. É o versículo 18. Aconselho-te que compres um colírio para ungir os seus olhos, de modo que você possa ver claro. Antes de falar de alguém, olha para você mesmo. Porque o mesmo pecado do outro que você está falando, que você está vendo ali na missa, que você está vendo dentro da igreja, você também comete pecado, você vai para o inferno. Não com aquele pecado daquela pessoa, mas com os teus próprios. Esse terceiro cego, meu irmão, minha irmã, é difícil sair dessa cegueira, hein? Ele passa todos os dias, Jesus Cristo, à beira do caminho. E a gente deve buscar ele. Ungir os nossos olhos com um colírio, meu irmão, minha irmã. E esse colírio, ele é triplo para combater essa cegueira da alma. Ele é triplo. O primeiro colírio é a barca da igreja, como está lá em Lucas 5, versículo 3. Jesus sobe na barca de Simão Pedro para ensinar. Eu e você deve ouvir o que a igreja fala, a igreja de todos os tempos. Eu e você não deve só pegar um documento de agora e ler, mas eu e você deve ver os outros documentos também. Em que sentido? De não sair fora da linhagem daquilo que a igreja ensina. Eu e você precisa tirar essa cegueira nesse colírio, meu irmão, minha irmã, triplo. Desse primeiro colírio está o ensinamento dos santos, aonde eu e você busca aquilo que é certo. E aí eu vejo o segundo colírio, que é buscar Jesus Cristo no monte, como fala em Mateus 5:1. Jesus sobe a montanha e os discípulos se aproximam dele. Então ele abre a boca para ensinar e falar. É o sermão da montanha. Ali está tudo o esquadrinhamento que eu e você precisa ter para não ficar na cegueira. Porque ali ele fala, não julga para não ser julgado. Olha a lâmpada do corpo, não mede o teu irmão, porque do mesmo jeito você vai ser medido. E assim ele vai esquadrinhando no sermão da montanha. É o outro pingo de colírio, o segundo, para tirar a cegueira do meu olho, para mim poder enxergar. E é por isso que São Paulo fala, esse sermão da montanha, onde eu busco Jesus Cristo na montanha, é aquilo que está em Colossenses 3:1. Busca aquilo que é do alto e não aquilo que é da terra. Isso é, busca o ensinamento espiritual para que eu e você não fique na cegueira e nem oscile, nem fique ali oscilando, guardando coisa no coração. E aí o terceiro colírio que eu busco triplamente é Jesus no deserto, como fala em Marcos 1:35. Ele saía e ia para um lugar deserto, se colocava em oração. É aquele que busca estar rezando sempre. Porque aquele que reza tem brilho no olhar. Aquele que reza, ele tem sorriso nos lábios. Aquele que reza, ele está no deserto da provação. É prova em cima de prova em cima dele. Mas ele está ainda de pé, porque ele resolveu saltar para Jesus Cristo. Ele jogou tudo para trás. Não dá para trocar a oração por qualquer coisa. Não dá. É necessário a gente ficar na presença de Deus. É necessário a gente ficar na presença de Deus a todo momento, meu irmão, minha irmã. E não ser aquele cego de nascença que recebe uma cura, uma graça, faz uma novena e já era. Não busca mais Jesus Cristo. É igual a quaresma. A quaresma entra, a pessoa faz um monte de tipo de propósito, de oração, de leitura. Acaba a quaresma, acaba tudo. Ele só quer receber aquela cura, aquela bênção ali na quaresma e depois deixa tudo para trás. É necessário ficar na presença de Deus. E também não ser como aquele cego que o maligno jogou esterco nos olhos e oscila na fé.
Ora tá com Cristo, ora não tá. A semana inteira é aquilo que um pregador famoso fala. A semana inteira ele passa com um crucifixo no peito, com um terço na cintura, com camisa de Nossa Senhora. Chega o final de semana, uma festa de família ou um casamento, ela coloca um vestido enfeitado com as costas peladas, deixa a camisa de Nossa Senhora, deixa escapulário, deixa tudo e vai pro casamento. Uma pessoa dessa ela oscila na fé 24 horas, ela não conheceu Jesus Cristo de todo o coração. Ela ainda está numa cegueira. É necessário a gente ficar na presença de Deus. E não ser também como o cego de Laodiceia, que acha que está salvo, hein? Acha que está salvo, acha que está na presença de Deus. Ah, mas eu faço parte de tal movimento, tal apostolado. Mas primeira reunião de família, a pessoa já está ali apegada. Não consegue ficar na presença de Deus, troca Jesus Cristo de qualquer jeito. E acha que está salvo, porque afinal eu vou na missa e rezo o terço todo dia. A gente tem que entender que Jesus Cristo não é cego. Ele vê tudo. E ele olha para mim e para você de três maneiras. Ele nos dá todos os bens. Primeira maneira que ele olha para mim e para você é quando ele confere a graça, como fala lá em João 1,48. Quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Tá debaixo da figueira quem quer ficar à sombra, isso é, na tibieza. Então Jesus Cristo ele faz como ele fez com Natanael, se eu não me engano era Natanael. Ele chega e Natanael fala, mas da onde você me conhece? Ele falou, eu já te vi debaixo da figueira, filho. Sai dessa tibieza, eu tô te conferindo a graça. Jesus Cristo confere a graça que jeito? Ele nos confere a graça na oração, na confissão e na Santa Missa, na leitura da Sagrada Escritura. Jesus Cristo já conferiu essa graça, mas se você ficar debaixo da figueira, isso é, se você ficar na tibieza, ali na sombra, oscilando, você não vai sair do lugar. Ele olha e confere a graça. Segundo o olhar dele para mim e para você, para arrancar da cegueira, ele conserva a graça em mim e em você. Como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus viu que tudo era bom quando ele acabou de fazer as suas obras. Isso é, ele nos cura de nossas enfermidades e nos conserva, vendo que é bom para nós, que a gente busca ele a todo momento. E ele nos cura que jeito? Através da confissão. Jesus Cristo já curou eu e você, mas eu e você temem em ficar enfermo, temem em ficar na cegueira. Não é isso que Deus quer para mim e para você. E o terceiro jeito que Cristo nos olha, ele nos leva para si mesmo, como está lá em João 16, 22. Quando ele diz para os discípulos, de novo vos verei e vosso coração se alegrará. Por isso, a gente não deve ser como o cego de Laodiceia, que já viu Deus participando da igreja, mas que acha que está salvo e não quer mais saber de nada. Ele viu e vai ver eu e você, e a gente precisa se alegrar em estar na presença de Deus. A gente está ali no deserto, a gente está na barca de Pedro, a gente já subiu a montanha, mas quando bate um vento, a gente se desmorona e abandona o reino do céu. Não dá. Eu e você precisa sustentar o bom combate. Quando eu olho para Bartimeu, eu olho para a etimologia do nome dele, que significa filho de Timeu. E Timeu significa o quê? A etimologia vai dizer que significa honrado. Isso é, Bartimeu, ele deixa a honra do pai dele para seguir a Jesus Cristo. Ele deixa tudo. Bartimeu, filho de Timeu, ele deixa a honra do pai para seguir Jesus Cristo. Assim, nenhuma cegueira pegou aquele homem teve disposição. É por isso que São Paulo fala para mim e para você em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ou 31, se eu não me engano. O tempo é breve e a figura desse mundo passa. O tempo é breve, meu irmão, minha irmã.
A figura desse mundo vai passar e nós vamos ter que prestar conta para Deus. E nós vamos ser julgados. Por isso é necessário não ficar na cegueira espiritual. É como Isaías fala no capítulo 55, versículo 6. Busca o Senhor já que ele se deixa encontrar. Invoca ele já que ele está perto. Bartimeu, ele fez isso. Ele viu que Jesus Cristo estava perto. Ele invocou. O povo tentou abafar as tribulações. O povo é a tribulação. É familiar, é problema em serviço, é doença, tudo é quanta desgraça. Vai tentar abafar para você não buscar o Senhor, não clamar por ele igual Bartimeu. Mas é necessário clamar, é necessário ficar na presença de Deus. A gente olha lá em Mateus 4,18 em diante, a gente vê que Pedro, André, Tiago e João seguiram Jesus Cristo, deixaram tudo imediatamente. A gente olha para São Mateus, era cobrador de imposto, um prostituto, um homem que tinha mulher do lado dele, o dinheiro estava do lado dele, a bebida estava do lado dele, o homem governava a província ali. Era como o pedágio que vai daqui para Grande São Paulo. Eu tenho que passar nele, eu tenho que pagar e acabou. São Mateus era esse homem aí, era esse pedágio, tudo estava na mão dele. Ele abandonou tudo imediatamente para seguir Jesus Cristo, como Bartimeu. Assim eu e você precisa seguir Jesus Cristo. E não ficar como um cego a palpadela. Ah, será que Jesus vai passar? Será que eu vou tocar nele? Mas a multidão está me impedindo. Nada pode impedir eu e você de seguir Jesus Cristo. É como São Paulo fala em Romanos 13,14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. É jogar a capa para fora dos pecados, dos bens material, de tudo é quanta desgraceira que pesa sobre mim e sobre você. É jogar tudo para fora para seguir Jesus Cristo. É necessário ficar na presença de Deus, meu irmão. Eu quero encerrar esse áudio falando daquilo que Jesus fala em Mateus 10:10. Não leve com você nem ouro e nem prata, nem dinheiro, nem alforge, nem duas túnicas, nem sandália e nem bastão. O que é o alforge? O alforge é onde você guarda as coisas, que é o quê? Os bens materiais. Não fica olhando para bem material. Quando eu me decidi seguir Jesus Cristo, eu perdi proposta de emprego de R$ 1.800. Eu perdi proposta de emprego de ficar naquela guarita que eu ficava e ganhar um salário manso ali parado 12 horas no mesmo lugar, rezando o rosário o dia inteiro e lendo. Eu não tinha outra coisa para fazer, mas quando eu decidi seguir Jesus Cristo, que eu vi que aquilo me privava do apostolado, me privava eu da comunidade que eu estava, eu abandonei o trabalho. Eu não trazia comigo alforje de bem material. Porque se eu fosse trazer, eu estaria com a minha mercearia até hoje, andando com Golf vermelho Ferrari, teto solar, cartão de crédito no bolso e tudo mais. Eu tinha tudo isso. Mas eu entendi a palavra do mestre. Não leve nem alforje, não traga bem material. O que eu tenho aqui é o básico para minha família. Uma casa que vai ficar para os meus filhos, só, mais nada eu tenho. E aí fala duas túnicas. O que é a duas túnicas? É a ganância do trabalho. Pessoa trabalha igual louco e esquece de Deus. Ela faz hora extra, ela se priva de estar no apostolado com os irmãos, ela deixa o santo domingo para trabalhar e ainda alega assim, ó, não, mas a igreja agora permite trabalhar no domingo. A igreja deixa você trabalhar, e se tiver que faltar da missa, não tem problema. Uma pessoa dessa, ela traz duas túnicas com ela. Ela tem medo de faltar terra debaixo das unhas dela. Ela não consegue se libertar das ganâncias da avareza. Ela tem medo de ficar privada. E aí a Sagrada Escritura fala, nem sandália. Olha aí que radicalidade. É essa radicalidade que consumiu São Francisco de Assis. Nem sandália Jesus Cristo pede. Hoje as pessoas têm... eu já falei isso num monte de vezes em áudio. A pessoa tem uma coleção de tênis, de sapato. Até homens agora estão colecionando 2, 3 pares de sapato. Tênis para trabalhar, tênis para caminhar,
tênis para sair, sapato para ir na missa, sapato para o dia a dia, sapato para o casamento, chinelo para mim ficar em casa, chinelo para mim sair na rua. Mulher então nem se fala, mas no sentido espiritual a sandália é o conforto de uma vida mansa, do jeito que a pessoa quer. A pessoa não consegue ficar privada de um serviço e das regalias que ela sempre teve. Mas que inferno! Como que uma pessoa dessa consegue entrar no reino do céu? Ela é um cego. Mas ela não é um cego que tem os olhos no rosto. Ela é um cego que foi arrancado a bola do olho dela. Ela não tem como enxergar. E pensa que está com Jesus Cristo ainda. Que é o conforto de uma vida mansa. Jesus fala em Lucas 9,53 em diante, se eu não me engano. Eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Os missionários hoje querem ar-condicionado. E aí fala, não leva nem bastão. O que é o bastão? É a sua própria família na qual você fica escorado e não desapega. A pessoa não consegue deixar jantarzinho de família, ela não consegue deixar papai e mamãezinha, ela não consegue deixar almoço de domingo com papai e mamãe. O livro do Gênesis falou, quando o homem toma mulher, um e o outro se torna uma carne só, e eles deixam a família. A pessoa fica pegada em família, em fofoca de família, o pai e a mãe intrometem no casamento, a vida da pessoa é um inferno. Ela não consegue abastar do bastão, ela precisa de uma escora, ela não consegue ficar vivendo para Deus. Filho impede ela do serviço do reino dos céus e assim vai por diante.